Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem 2021, mais precisamente a questão 156 da prova azul, que diz assim, pessoal: uma mola é solta da posição distendida conforme mostra a figura. A figura, à direita, representa um gráfico da posição P em centímetros da massa m em função do tempo t em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P de t igual a mais ou menos a vezes o cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos a vezes o seno de ômega t, em que a é maior que zero, é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência, que se relaciona com o período pela fórmula ômega igual a 2π sobre t, certo? Então, pessoal, tudo isso que ele falou aí, né, vai para mostrar para vocês como é que a função ela pode ser observada. Pode ser observada como sendo uma função cosseno ou como sendo uma função seno. E ele explicou o que seria cada um desses parâmetros aí. O parâmetro A, ele explicou o que seria o parâmetro ômega, né? E ele explicou o que seria, né, a relação entre ômega e também o período, beleza? Então ele falou tudo isso aí. E ele continua dizendo: considere a ausência de quaisquer forças dissipativas. E aí nós temos o gráfico, né, pessoal? O gráfico bem direitinho aí, posição de equilíbrio, mola distendida, mola comprimida também não aparece na imagem, mas a gente consegue ver pelo gráfico, tudo direitinho aí, tá bom? E aí vem o comando da questão que diz: a expressão algébrica que representa as posições P de t da massa m ao longo do tempo no gráfico é qual? Qual é a função que descreve, né, pessoal, esse gráfico aí? Muito boa essa questão, muito boa mesmo. Dá para a gente falar a diferença, né, das funções seno e cosseno tranquilamente aqui e falar sobre cada um desses parâmetros também. Beleza? Vamos comigo? Bora lá, vamos lá. Seguinte, pessoal, primeira coisa que a gente tem que notar é a diferença entre a função seno e a função cosseno. A função seno, ela vai começar da posição de equilíbrio, tá certo? Então, a função seno, ela começaria daqui, ó, do zero, e chegaria no seu valor máximo, certo? Depois voltaria para o zero, valor mínimo, certo? Voltaria para o zero, valor máximo. E assim vai, galera, ó. Isso aqui seria a função seno, tá bom? Essa seria a função seno, ok? Se eu fosse falar da função menos seno, ou seja, a seno invertida, ela seria assim, ó, ao invés de subir, ela vai descer, né? Depois volta para cá, pega o máximo, né? Vem para cá, e assim vai. Beleza? Então, ao invés de subir, ela começa descendo. A função menos seno é isso, tá bom? Então, já dá para ver que não vai ser nem a função seno, nem a função menos seno, tá bom? Só por isso aí a gente já consegue ver que não vai ser isso, beleza, galera? Tranquilidade, então a gente já pode eliminar duas alternativas aqui, certo? Você observa direitinho, não vai ser seno, menos seno, e nem vai ser seno positivo. Ou é a função cosseno ou é a função menos cosseno. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Olhando aqui, pessoal, o que seria uma função cosseno e o que seria uma função menos cosseno. Beleza, vamos lá. A função cosseno, ela vai começar da posição máxima, certo? Da posição máxima, e depois ela começa já a decair, logo em seguida, certo? E a função menos cosseno é diferente, né? É o inverso. Ela vai começar, ao invés da máxima, ela começa na posição mínima. Como assim? A função cosseno seria essa daqui, ó. A função cosseno seria essa daqui, pessoal. Beleza? Essa é a função cosseno. Ok? E a função menos cosseno começaria do mínimo e subiria. É exatamente o que a gente vê aqui. Ó. É exatamente o que a gente vê aqui. Certo? Então, essa é a função menos cosseno. É a função cosseno negativa. Beleza? Então, é isso que a gente vê aí na nossa questão. Portanto, não é positiva, é uma função menos cosseno. Ou é a letra A ou é a letra D. Certo? E agora, pessoal, como é que eu vou saber qual é qual? Aí a gente vai matar, pessoal, só com a amplitude, ó, tá vendo? Ou é 3 ou é 6? Então vamos comigo lá, vamos comigo lá. O que seria a amplitude, pessoal? A amplitude não é a distância do máximo para o mínimo, cuidado. A amplitude é a distância do meio da posição de equilíbrio até o máximo ou a distância da posição de equilíbrio até o mínimo, tá bom? Então, isso daqui é a amplitude, pessoal. Isso daqui é a amplitude. Essa distância do meio até em cima é de 3 unidades, tá vendo? De 0 vai até 3, certo? Ou de 0 vai até menos 3, que no caso em módulo também seria 3, né, pessoal? Então, a resposta da nossa questão é que a amplitude é 3, portanto, a nossa função está melhor descrita como sendo a letra A de aprovação. Tá bom, pessoal? Ah, só uma coisa a mais, né? Tem esse 2D aqui, mas o que seria esse 2D, galera? Esse 2, certo? Que está acompanhando a minha incógnita T, certo? Ele representa o quê? Ele representa quantas vezes a minha função ela consegue completar um ciclo, ou seja, quantos ciclos ela consegue completar em um intervalo de 360 graus ou de 2π radiano, beleza? Observando aqui comigo no gráfico, veja só, galera, em 2π radiano, que é bem aqui assim, opa, aí, né?
Quantas vezes essa função ela se completa, ela se repete, pessoal, o ciclo dela. Aqui você vê que ela completa uma vez, certo? Uma vez, e aqui duas vezes. Por isso que ficou 2t. Beleza? Então essa é a resposta da nossa questão. Menos 3 vezes o cosseno de 2t. Ok? Espero que você tenha entendido essa resolução e que eu tenha deixado claro tudo isso aqui para você. Valeu, valeu e até a próxima.